Então, hoje nós vamos para o capítulo 12º, ainda falando da parte moral do Livro dos Espíritos, das leis morais, a parte de reforma íntima, a parte ali de transformação espiritual. Nós temos as virtudes e os vícios como início desse capítulo. Então, nós temos a pergunta 893, que nos diz o seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? Se nós estamos com uma dificuldade e vencemos uma imperfeição, essa virtude tem uma importância muito grande para nós. A cada conquista, a cada mudança, a cada melhora, a cada perdão que eu consigo oferecer ao meu irmão, a cada atitude melhor no meu dia a dia, a cada vício vencido, a cada caridade realizada, essas virtudes vão nos trazendo uma grande alegria, uma grande esperança em nós mesmos. Todas as virtudes, como diz a espiritualidade, são maravilhosas, porque nós fomos criados para o amor, para a perfeição. Nenhum de nós foi criado para a dor ou para o sofrimento. Nós fomos criados para a luz, para o bem, para a felicidade, para o despertar espiritual. E se nós ainda não conseguimos... O seu dá para ouvir, o meu não. Se nós não conseguimos esta conquista agora, em algum momento nós conseguimos. Então, este período de imperfeição, que é tão dolorido, esse período ainda de construção da espiritualidade, onde nós tropeçamos, onde as virtudes ainda oscilam, onde nem todas elas são conhecidas por nós, é um período difícil. Porque nas nossas imperfeições nós encontramos as nossas maiores dores. Quando nós não perdoamos, nós temos o mal-estar da mágoa. Quando nós temos um vício, nós somos dependentes. Quando nós somos materialistas, nós somos inseguros. Porque nós confiamos no externo, não em nós. Quando nós somos egoístas, nós temos a solidão. Então, em todas as nossas mazelas, onde essas virtudes não floresceram, nós sofremos muito. E nós fomos criados para a luz, para a perfeição. E a cada virtude que nós atingimos, a cada conquista dentro de nós, é uma alegria infinita, porque não só nos sentimos felizes pelo bem-estar espiritual, porque quanto mais etéreos, mais virtudes, mais vibrações boas, mais leves somos, irradiamos mais luz, as nossas luzes são mais rápidas, nossos chakras funcionam melhor, tudo se modifica. E nós descobrimos que nós somos capazes dessas mudanças. Nos dá um incentivo enorme quando nós olhamos para trás e percebemos que aquela dificuldade, aquela dor, aquela solidão, aquele medo foi embora. E foi embora porque nós fortalecemos o nosso espírito. Nós entramos em contato com a força divina que Deus nos deu, que somos nós, a força divina. E as virtudes, todas elas são lindas. Para aquele irmão que ainda não as conhece, quando ele conquista uma melhora, não existe nada mais bonito do que aquela virtude conquistada. Todas são lindas. Todas representam o nosso crescer, o nosso amadurecer. Mas a espiritualidade cita uma virtude grandiosa que se refere a esquecermos um pouquinho de nós
e olharmos o nosso semelhante. Nós falamos na última aula, ou na anterior, acho que nas duas últimas, sobre um pouquinho deste amparo material, sobre este desapego das coisas da terra, para amenizar a dor do nosso irmão. Mas aqui, nesta pergunta, a espiritualidade fala um pouquinho daquela situação de esquecermos a nós mesmos e olharmos o nosso irmão. E este olhar semelhante se manifesta de infinitas maneiras. Ser um ouvinte para esse irmão, na dificuldade, na problemática dele, despender o nosso tempo, alguém que necessita, acompanhar o irmão numa dificuldade, para que ele se sinta amparado, dar o melhor conselho, dar o nosso tempo, dar o nosso exemplo, para presenciar a melhora do nosso irmão. A virtude da caridade moral. A virtude, ele não fala aqui na resposta em caridade moral, mas é a caridade que não é só a entrega de algo que eu tenho, externo, mas é algo que eu carrego dentro de mim. Muitas vezes a minha paciência pode ser uma virtude ao meu semelhante. Então, quando eu esqueço um pouquinho de mim, quando eu oro pelo meu semelhante, nós estamos em momentos de tanto sofrimento na Terra. Eu tenho tido o cuidado de, em algum momento do meu dia, sair da minha correria pelo emprego, pelo trabalho, pela compra, pelo trânsito, pelos filhos, pelo companheiro, pela família. Eu tenho conseguido lembrar em algum momento da prece que o meu irmão tão distante está precisando? Então, a resposta da espiritualidade diz para nós o seguinte: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todos indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. É aquilo que eu faço sem medir se terei merecimento material, emocional, espiritual. Qualquer merecimento é esquecido para se lembrar que o nosso irmão está em dor e que se eu tenho as minhas dores, eu posso esquecê-las em algum momento para escutar e atender o semelhante. Para a espiritualidade, esta é uma das virtudes mais sublimes. Então, nós podemos começar a observar no nosso... que tudo que nós falamos aqui não é julgamento, punição, conselho, é reflexão. Este livro que nós estamos estudando há mais de 2 anos, ele nos ajuda a refletir, nos ajudar a compreender os caminhos que podemos percorrer para nosso crescimento. Então, nós podemos pensar como, de forma prática, no nosso dia a dia, esta maior virtude pode crescer dentro de mim.
Às vezes nós fazemos as coisas até um pouco assim na marra, né? Nós nos obrigamos a ajudar as pessoas. Nós às vezes falamos, eu tenho que ajudar, é necessário que eu ajude. Ao longo da nossa evolução, esse ajudar se torna espontâneo. Não importa ainda qual é o peso que ele está trazendo para nós. O importante é que tenhamos a ação e o comprometimento deste sair do meu interesse egoístico para ir ao encontro do semelhante. Nós já falamos aqui neste livro que nós estamos em famílias, em grupos pequenos, para exercitar este amor. É mais fácil ouvir uma irmã que está com problema, o filho, né, a gente deixar de lado as nossas coisas para atender aquelas pessoas que nós amamos. Mas o amor mais desinteressado é aquele que socorre o desconhecido. Estamos conseguindo enxergar aquele irmão que não conhecemos o nome, que não terá como nos agradecer? Será que estamos conseguindo refletir que existem dores maiores do que a nossa? Sem nos vitimizarmos e entendermos que há dores mais difíceis pela imperfeição, pela imaturidade espiritual, que corroem a alma e que não são as doações externas ou as aparências materiais ou as paixões terrenas que resolverão estas questões? Então, quando nós esquecemos de nós e oramos por um irmão, ouvimos um irmão, sorrimos para um irmão, respeitamos o nosso semelhante, somos empáticos dentro da nossa sociedade, nós estamos exercendo esta virtude maior. Até mesmo nesse caos que nós vivemos dentro desta grande cidade, que nós pensamos assim, está muito difícil exercer essa caridade. Nós pensamos assim às vezes. As pessoas estão tão intolerantes, tão agressivas, a gente tem até medo de se expor. Nós não devemos temer. Nós não devemos temer o julgamento do nosso semelhante. Nós não devemos temer a vibração baixa do nosso semelhante quando ele não está pronto para receber esta caridade. Então, esta resposta para nós aqui da espiritualidade, aqui sobre essa pergunta, nós podemos nos envaidecer às vezes, no bom sentido até, ficar felizes aqui com o nosso estudo, com as nossas melhoras. E cada um sabe qual a virtude que ainda está conquistando. Nós sabemos. Quando nós fazemos aquela avaliação íntima no nosso espírito, na nossa prece, quando nós olhamos para dentro da nossa vida diária, nós sabemos onde nós precisamos nos modificar. E isso não é dar conta de ninguém, é uma conta nossa. É uma conta para nós, é uma história nossa conosco. Nós sabemos onde que ainda falta um pouquinho de lapidação. Mas vamos refletir, independente das buscas que temos, sobre esse desinteresse. E nós vamos ler esse capítulo e nós vamos ver que o desinteresse vai além do que a gente imagina. A gente às vezes acha que o desinteresse é não ter um obrigado, não ter uma recompensa na terra. E nós vamos estudar nesse capítulo que até mesmo o interesse por buscar felicidade espiritual é uma forma de interesse pessoal. Nós ainda não conseguimos, nós vamos ver as perguntas, nós sabemos que a nossa condição espiritual ainda não tem a sublimidade de falar, eu vou fazer sem esperar nada, nem mesmo a recompensa de uma vida melhor futura, espiritual.
É difícil. Porque quando nós agimos no bem, nós já temos ali um coraçãozinho mais aquecido, dizendo, ai, que bom, eu estou agindo no bem, então eu estou amparado, os guias estão me ajudando, eu estou ligado às boas energias. Isso é maravilhoso. Mas para o espírito evoluído, nem essa espera ele tem. Do reconhecimento da vibração espiritual. Nós vamos ler as perguntas, nós vamos falar sobre isso. Então a gente vai aos poucos, não dá para chegar lá ainda. A gente ainda pensa assim: eu vou agir no bem porque isso vai me fazer bem, isso vai me ajudar, isso vai me trazer uma vida futura diferente. Se agora está difícil, a vida espiritual vai ser diferente. Os espíritos evoluídos já nem pensam assim. Mas nós não conseguimos. Nós ainda estamos trabalhando o egoísmo de cuidar só da nossa vida. E quando nós acertamos, nós ficamos felizes. E nós pensamos, estou conseguindo luz. Porque nós estamos mesmo. Esse desapego totalmente desinteressado é a perfeição do Cristo. Que não fazia para nenhum ganho, nem mesmo luz espiritual. Fazia pela vontade de ver a felicidade no semelhante, por ver a paz no semelhante. Esta é a perfeição que nós vamos buscar um dia. Então, nós estamos caminhando. Se nós já olhamos o nosso irmão e oramos por ele e ajudamos esse irmão no silêncio, na calada da noite, né? Sem alardes, nós já conseguimos bastante. Pergunta 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer qualquer sentimento que lhe seja oposto. É o bem pelo bem, né? A pessoa já espontaneamente é boa. Terão tanto mérito quanto as que se veem na consciência de lutar contra a natureza que lhes é própria, ou seja, própria e a vencem. Ou seja, o que a pergunta está fazendo? Às vezes a gente tem que entender a pergunta. A pergunta da espiritualidade é a seguinte: quem tem mais mérito? Há diferença entre aquele que faz o bem pelo bem, espontaneamente, já é natural para ele, ou aquele que tem que fazer na força, na marra? Não, eu vou orar porque eu preciso, eu vou trabalhar na seara porque senão eu vou sofrer, eu vou ter que ir, eu vou na missa porque eu preciso. Ou aquele que vai pela espontaneidade. A espiritualidade nos explica que são períodos que nós vencemos. Todos nós, em algum momento, começamos esta prática meio a contraponto. Aqueles que fazem espontaneamente já superaram esta dificuldade, esta doação espontânea. Não é questão de mérito, como faz a pergunta aqui, os irmãos fazem a pergunta, a equipe de Kardec faz a pergunta. A espiritualidade nos mostra que não é uma questão de mérito maior ou menor, é uma questão de maturação espiritual. Alguns fazem espontaneamente, porque já tem aquela virtude espontânea, né? Alguns irmãos ainda lutam na cobrança interna de que tem que mudar, de que tem que melhorar. Não, eu vou ter paciência, eu vou aguentar. Quantas vezes a gente não faz assim? Porque a gente se cobra a ser melhor. Tá tudo bem. Como diz a espiritualidade, são momentos diferentes. Só não tem que lutar aqueles a que já o processo está realizado. Nós temos a luta ainda pela conquista da caridade sem interesse. É uma luta que nós temos em nós. É um desafio. Ainda é um trabalho para nós. Por isso, esses lutaram outrora e triunfaram.
Ou seja, ele não está dizendo que alguns são bons espontaneamente e os outros não, tem que ficar lutando para ser bom. Aqueles que são bons espontaneamente, que já fazem sem nenhuma autocrítica, eles já passaram pelo exercício de se subjugar para aceitar a dor do irmão. Então, não é questão de ser o melhor. Para a espiritualidade, não há o melhor. Isso tem que ficar muito claro para nós. É um momento de cada um. Porque todos passarão pelo mesmo percurso. Não há privilégio, não haverão os escolhidos, no sentido de que só alguns se salvarão. Há a maturação. Então, aqueles que ainda estão na marra, estão crescendo, estão mudando. Por isso é que os bons sentimentos, nenhum esforço lhes custam e as suas ações lhes parecem simplíssimas. Tem coisas para nós que é tão simples, a gente nem mede pelo outro. Para outros aquilo já é, nossa, como é que você consegue ter essa paciência? Tem gente que fala isso, não fala? Eu não tenho essa paciência, eu prefiro ajudar desse jeito. Eu prefiro fazer daquela maneira. Cada um está no exercício de doação. O importante é exercitar esta prática de virtude. Aí ele diz assim: o bem se lhes tornou um hábito. Isso para os que já conseguiram. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Ou seja, quem já está fazendo bem pelo bem, sem ver a quem, sem pensar em si mesmo, já chegou num patamar ali de crescimento. Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais o admireis, quanto mais raros são. Olha que coisa importantíssima que ele está dizendo aqui, a espiritualidade. Aqueles que fazem o bem pelo bem, nos impressionam. Muitas vezes é algo que nos surpreende, porque é um contraste deste mundo ainda em expiação e prova. É isso que a espiritualidade está dizendo. Nós estamos num mundo ainda de muita imperfeição espiritual, de muita necessidade de crescimento, de espíritos muito resistentes. Então, aquele que faz naturalmente, com humildade, sem ver a quem, nos admira. Para nós é uma sensação assim de nossa, de admiração, de exemplo. Mas deveria ser a prática espontânea nossa já. Nós estamos chegando lá. É um momento de maturação espiritual. Mas como aqui ainda não é tão clara essa virtude, nos surpreende. Mas é a centelha sagrada se manifestando. Então aí continua a espiritualidade. Ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra, o que entre vós representa exceção. Para a gente ainda é exceção, por quê? Porque ainda é um planeta de diversidade espiritual, de condições energéticas muito diferentes. Desde o irmãozinho que vibra numa densidade, numa frequência baixíssima, até um irmão que vibra numa frequência altíssima. Os planetas de expiação e prova são extremamente heterogêneos. Os de regeneração infelizes são mais homogêneos. Os primitivos são mais homogêneos. Os de expiação e prova são níveis muito instáveis. Então, aquele que traz virtudes, às vezes tem até o nosso julgamento, né? Nossa, se torna exceção para nós, aquele que faz. No caos que nós estamos vivendo, na nossa sociedade, é exceção. Mas aqui, a gente tem que pensar em duas coisas. Esse livro essas respostas têm mais de 200 anos. Houve progresso.
mas ainda nos chama a atenção o bem pelo bem. Então, que esse bem pelo bem não seja uma exceção, mas seja uma prática em nosso íntimo, né? Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Então, nos mundos felizes, nos mundos evoluídos, o mal já seria exceção, né? Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na Terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção, que é a caridade pura. É a caridade sem ver o lucro que nós teremos com ela. Nós ainda pensamos, né? Vou fazer o bem, Quais os propósitos que eu tenho para fazer o bem? Quando ele for espontâneo, natural, vai ser um mérito muito grande para todos nós. A sociedade vai ser muito diferente. Agora, essa pergunta fala do desapego. 895. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O que está dizendo aqui? Qual é a pergunta? Com tanto vício que ainda está na Terra, vício do orgulho, não é vício de droga, não é esse vício que nós estamos falando. Vício moral, pode ser muito, podem ser muitos. Vícios morais, né? A cobiça, a vaidade, a inveja, os vícios da imperfeição. Qual é o que mais nos atrasa? E a espiritualidade responde: o interesse pessoal. O que é esse interesse pessoal? É a mesquinharia, é pensar só em si, é o egoísta, é aquele que acha que o mundo existe para ele. É um momento de maturação espiritual ainda que não há empatia. Então, em contraposição às perguntas, está fazendo mais ou menos a mesma pergunta, mas em contraposição. Antes fala qual é a melhor virtude, agora está falando qual que é o pior defeito. O pior defeito no sentido de nos atrasar mais. É não ver o semelhante. É como Jesus fala para nós, e a gente fala muitas vezes aqui, a gente lê muitas vezes sobre isso, e fala muito nesse livro. Esse livro já falou em várias respostas. O que eu vou lembrar agora para vocês, que eu estou lembrando, e que acho que muitas vezes eu falei isso, porque as respostas falam isso. Jesus sempre nos exemplificou que não é possível evolução sem o semelhante. Não há como progredir espiritualmente sem a alegria do outro através de nós. Sem o crescimento do semelhante. Ninguém consegue evoluir sem o trabalho cooperativo. Em todos os evangelhos, Jesus fez esta referência. Ou ele solicitava o perdão, ou a resignação, ou a humildade, ou ele solicitava a caridade. Em todas as passagens, Jesus coloca sempre a nossa evolução em relação ao nosso semelhante. Todos os exemplos das parábolas falam da relação de um com o outro, da nossa posição no meio, seja o casamento, o festim das núpcias, seja o filho pródigo, seja tudo que Jesus falou. Não há evolução sem o semelhante ter esse despertar através de nós. Seja por um cuidado físico, seja por uma palavra, seja por um exemplo, seja por uma prece, seja por uma companhia, por tudo que a gente possa fazer. Seja um bolinho que eu faço para alguém para deixar aquela pessoa mais feliz. Não importa o que vai ser feito.
É ver uma pessoa na rua que está com o sapato desamarrado, um senhor ia amarrar um sapato. Não há como progredir sem olhar o semelhante. Por isso que Jesus sempre falou, e a espiritualidade repete neste livro várias vezes, entre linhas ou diretamente. Sem o desapego, sem a empatia, não há progresso espiritual. Posso estudar, posso falar todas as línguas, como disse Jesus. Falará todas as línguas, conhecerá todos os segredos, Paulo falou. Se não tiver a caridade, não vai adiantar nada. Posso me fechar no meu quarto, estudar 24 horas por dia, ser sábia, conhecer todas as ciências. Se eu não enxergar a dor do meu irmão, eu não chegarei em lugar nenhum. Por quê? Porque eu não chegarei também se o meu semelhante não tiver algum auxílio direto ao meu crescimento. Então, essa resposta, ela está associada às perguntas anteriores. O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a duradoura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem. Mas essas qualidades, quanto assinalem um progresso, nem sempre suportam provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que no fundo fique a descoberto. O que ele está falando aqui? Pode ser uma pessoa vista como maravilhosa, mas se de repente alguma coisa feriu o interesse pessoal, ele pode mostrar um comportamento totalmente diferente, né? O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos o admiram como se fosse um fenômeno. Realmente, quando uma pessoa é muito altruísta, até chama a atenção da gente. Deveria ser o contrário, né? Chama a atenção. Nossa, que pessoa boa, que pessoa altruísta, que pessoa desinteressada, que pessoa humanitária, que pessoa humanista. Nos enche os olhos. Porque ainda a Terra vibra no eu sou o melhor, quero tudo para mim, né? Eu vou mostrar o que eu não sou para todo mundo ficar admirado. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Aqui fala também do material, mas a gente vem nas perguntas anteriores falando de um desapego geral. Então, quanto mais nós tivermos esse apego, mais difícil vai ser o crescimento. Agora, nós sabemos que nós não mudamos rapidamente. Nós, às vezes, temos na cabeça o que nós temos que fazer. Então, a gente estuda aqui. Eu estudo o Evangelho, acho que há uns 50 anos. Não, há 40 anos. Eu leio essas coisas há 40 anos. Quais eu consegui mudar? Efetivamente. De tudo que eu estudei 40 anos, o que eu já consegui? Então, nós temos aqui, daqui para cá, é um processo muito difícil. Sair da compreensão e ir para o íntimo espiritual. É um trabalho árduo. Então, é um exercício que nós estamos aqui fazendo. Continuamos estudando, vamos refletindo, vamos pensando, vamos pedindo ajuda, vamos tendo a fé para o alto nos ajudar a mudar. Mas é um exercício permanente. E se nós falarmos que nós já conseguimos tudo em um ano de reflexão, possivelmente nós estamos nos enganando. Nós estamos querendo mostrar para nós mesmos que nós já entendemos tudo e já conseguimos este evangelho aqui, desfrutar deste evangelho, deste livro dos Espíritos.
do que Cristo passou para nós, que nós já conseguimos. Eu tive contato com a leitura, eu já consegui. Será que nós conseguimos? Ou na primeira investida do irmão, a gente já esquece tudo e já mostra que não é nada disso, como disse a resposta aqui. Bastou uma invertida, não está sedimentado. Então, este livro, nós vamos estudar. Eu não sei quantas vezes eu já li esse livro. Eu ainda não entendi quase nada, no sentido de que o entender é a prática espontânea. Então, nós aqui na Seara, nós estamos fazendo que exercício? Estudando, lendo, refletindo, para que isso vá trazendo a nossa reforma, vá lapidando o nosso coração, vá tocando a nossa alma, e a gente vai se modificando, vai tocando, vai, aos poucos vai, né? Então, nós já estamos cumprindo uma etapa bonita, já estamos aqui firmes, estudando há anos. Isso é muito importante, não vamos desmerecer o nosso crescimento. Nós conseguimos bastante. Mas até tudo que o pai pediu virar uma prática espontânea é um trabalho intenso, que principalmente exige subjugar o orgulho, que é a tarefa, acho que uma das mais difíceis aqui. Matar o orgulho do poder, da vaidade, né? Então, é como disse essa resposta. Alguns homens de bem aparentam o bem, mas numa situação já mostram toda a sua ira. Ele não usa esse termo ira, mas ele faz nos entender que não adianta uma bondade falseada, fingida. Por isso que eu insisto, é uma reflexão conosco, de nós conosco. Mas o trabalho é através do irmão. Né? Então eu digo, eu não sei quantos anos eu vou viver, mas eu vou ler esse livro mais, não sei quantas vezes, e o Evangelho, não sei quantas. Eu leio, às vezes, uma parábola, e falo, mas eu já li essa parábola. Quantas vezes eu já li essa parábola? Eu penso, às vezes, quantas vezes eu já li essa parábola? Na seara, em casa, na hora hora do Evangelho, dos cursos, no trabalho da desobsessão. Quantas vezes eu já li essa parábola? E toda vez que a gente lê, a gente lembra de alguma coisa que ela tem um significado. Por que ela tem um significado? Porque ainda não consegui desfrutar de toda a força que aquele ensinamento traz na minha vida. Ainda tem as escorregadas, ainda tem as pedaladas, que aquele evangelho, eu leio, ele ainda tem alguma coisa a ensinar. Através de situações diversas da vida, através de... Então, às vezes as pessoas falam, não preciso fazer curso, não preciso estudar, já fiz o curso, já estudei. Nós precisamos deste treino aqui juntos. Ouvir, refletir, escorrega, ouve de novo, aí faz o evangelho de novo, hoje eu preciso melhorar nisso. É um exercício, é um treino, para que tudo que está aqui desça, manifeste no cardíaco, que é o chakra do nosso sentimento. E muitos espíritos de muita luz, que nem têm o letramento, às vezes já trazem essa sabedoria. Quantos já trazem? E por algum motivo, vencem a capacidade do letramento, da escolaridade, para também desenvolver algo. Para também crescer em algum aspecto que não nos cabe saber. Não interessa para nós o que o irmão precisa crescer. Não é da nossa alçada, não é da nossa conta, onde o irmão precisa progredir.
é reflexão de cada um de nós.